É nosso convidado neste jornal o comentador Ricardo Jorge Pinto, que se junta a nós a partir das instalações do Monte da Virgem no Porto. Muito bom dia, boa tarde, Ricardo. O anterior governo gastou em novembro 1/3 da almofada financeira que existia para este ano. Podemos assumir desde já que está mesmo em causa o déficit previsto para este ano de 3%? Ao longo destes anos nós temos aprendido que os números são muito maleáveis. Eu diria que se fosse nesta altura Pedro Passos Coelho o primeiro-ministro, muito provavelmente chegaríamos ao final do ano com um déficit na ordem dos 2,7%, que tinha sido a promessa solene que Pedro Passos Coelho tinha feito antes das eleições, ao longo do ano de 2015. Com António Costa como primeiro-ministro, eu tenho dúvidas de que esse seja o número a que se chegará no final do ano, porque para António Costa não compensa, em primeiro lugar, dar a ideia de que Pedro Passos Coelho tinha razão numa promessa que tinha feito e que o Partido Socialista sempre rejeitou, e por outro lado, convém também, do ponto de vista daquilo que será a sua imagem como novo primeiro-ministro, que haja depois um sinal de recuperação a partir de uma base que é mais fraca do que aquela que eventualmente seria se fossem cumpridas os tais 2,7%. E isto nós aprendemos ao longo dos anos, é facilmente feito do ponto de vista daquilo que se chama a engenharia financeira. Os governos têm muitos instrumentos, muitas ferramentas para subirem ou descerem ligeiramente aquilo que é o nível da execução orçamental, e é sobretudo gerido politicamente mais do que tecnicamente. Na verdade, o país estará como estará, e nós contribuintes e eleitores, ficamos sempre na dúvida relativamente àquilo que é o real estado da nação. Ricardo, esta circunstância do facto da almofada financeira já não existir poderá ser também o argumento usado por António Costa para não cumprir a meta do déficit? A expressão pesada herança é uma expressão que nós ouvimos também recorrentes vezes ao longo das várias legislaturas. PS, PSD têm usado esse argumento para depois justificar aquilo que são medidas um pouco mais rígidas que tomam quando chegam ao poder. Foi assim com Pedro Passos Coelho, quando em 2011 chegou ao poder e percebeu que afinal, nas suas próprias palavras, as contas eram bem diferentes do que aquelas que José Sócrates lhe tinha apresentado. Certamente que António Costa dirá agora o mesmo de Pedro Passos Coelho, e de resto já o começou a dizer. Ainda ontem Augusto Santos Silva dizia de forma muito perentória que não se iria cumprir esta meta do déficit. O desaparecimento dessa almofada financeira é que é para nós um mistério. Ainda há pouco tempo, Maria Luísa Albuquerque dizia com bastante segurança de que o país podia facilmente entrar, se assim fosse necessário, num regime de duodécimos, exatamente por via dessa almofada financeira. Curiosamente, ela evaporou-se muito rapidamente e, chegando ao terceiro trimestre de 2015, percebemos que não só o desenvolvimento da economia parece estar mais lento do que estava em trimestres anteriores, como aquilo que era esse tal benefício nos cofres do Estado parece afinal já não existir. Se isto é real ou se isto é apenas uma manobra política, eu penso que não saberemos, ou pelo menos não saberemos tão cedo. É pelo menos o que revelam os dados da UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma unidade de apoio ao Parlamento. Ricardo, discutido e aprovado o programa do Governo, vamos entrar agora numa nova fase em que vai cair esta polémica da falta de legitimidade do Governo e haverá uma oposição clara às propostas concretas apresentadas por este Executivo? Esse é o cenário otimista, não sei se é o cenário realista. Isso é aquilo que, do ponto de vista democrático, deveria acontecer. A questão da legitimidade foi discutida, quanto a mim foi bem discutida, tinha que ser discutida. É a primeira vez na democracia portuguesa que um partido que ganha eleições não se transforma em governo e, portanto, esse cenário não só tinha que ser explicado aos eleitores, como deveria ser discutido no sítio onde ele deveria ser discutido, isto é, no Parlamento, mas a partir de agora, e sobretudo depois da rejeição, da moção de rejeição de PSD e CDS, está no tempo de António Costa começar a governar e de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas começarem a fazer oposição. E fazer oposição é exatamente mostrar alternativas, e alternativas que, por um lado, tentem desmontar a imagem que António Costa tem feito de que há uma alternativa e de que, injetando mais dinheiro na economia, ela acabará por se desenvolver mais rapidamente, ou então acabar por reconhecer, e António Costa aí terá um trabalho a fazer, que na verdade havia uma solução diferente daquela Ricardo, receita. Voltamos ao contacto contigo. Fica aqui clara qual é a linha de defesa, se podemos dizer assim, de CDS e PSD, ou seja, é preciso acabar o ano com rigor sem estar a antecipar pagamentos desnecessários.
Pois, e aqui voltamos à tal questão fundamental, e por isso é que eu há pouco dizia, fosse agora Pedro Passos Coelho o Primeiro-Ministro, e tenho a certeza de que essa meta dos 2,7 seria cumprida, nem que fosse preciso, por exemplo, atrasar alguns pagamentos. Da mesma maneira que me parece politicamente interessante para António Costa, nesta altura, que não haja esse cumprimento do déficit, e para isso basta, por exemplo, antecipar alguns dos pagamentos, o que será extremamente útil para as empresas, que agradecerão essas antecipações de pagamentos, de IVA que têm para receber, e que permitirá até ao governo socialista, agora, junto de Bruxelas, por exemplo, dizer que está a partir de uma base um pouco mais atrasada e, portanto, o tempo de recuperação pode exigir alguma flexibilidade por parte dos nossos parceiros europeus. Vamos concluir o teu raciocínio relativamente a esta questão, na certeza de que a qualquer momento poderemos ter de voltar ao Parlamento para uma outra reação. Claro, eu acho que agora nestas palavras percebemos aquilo que será certamente o discurso da maioria de esquerda no Parlamento, isto é, aceitar que eventualmente no futuro as metas que Bruxelas quer impor a Portugal possam ser ultrapassadas, desde que isso seja justificado por um esforço para atacar alguns dos problemas sociais que bloquistas e comunistas dizem ser essenciais resolver. E nestas palavras percebe-se agora um pouco melhor o que é que Jerónimo de Sousa queria dizer quando se mostrou surpreendido pelo facto de alguns economistas dizerem que era absolutamente essencial que o déficit não ultrapassasse os 3%. E ele disse isso numa entrevista, que nunca lhe tinham conseguido explicar porque é que o déficit não podia ser um pouco acima dos 3%, ou porque o que é que faria diferença entre ser 3% ou 4%. O discurso dos partidos à esquerda do Partido Socialista vai ser este, o de que é preciso encontrar alguma solução para convencer Bruxelas a permitir a ultrapassagem de alguns limites, justificando isso com o esforço que o Estado faça para resolver problemas sociais. Até que ponto o Partido Socialista terá essa margem? Até que ponto os seus parceiros europeus estarão dispostos a ultrapassar a permitir essa ultrapassagem de margem? É o que está por saber. O que sabemos é que Mário Centeno fez as contas a partir de uma base de 3%. Isto é, não era já a base dos 2,7%, mas não era uma base superior aos 3%. Até porque se Bruxelas não aceitar essas condições, poderá haver prejuízos para aquilo que é a condição económica de Portugal, porque muitos dos mecanismos que a União Europeia tem previstos para ajudar países com maiores dificuldades económicas desaparecem se essas metas do déficit não forem cumpridas. E, portanto, é a tal questão da leitura inteligente dos tratados que estará em cima da mesa e com a responsabilidade crescida para António Costa de ser capaz de fazer esse equilíbrio entre convencer os parceiros europeus da necessidade de alguma flexibilização e, ao mesmo tempo, convencer os seus parceiros de Parlamento de que não pode também expor demasiado a situação financeira de Portugal perante as necessidades sociais que são neste momento requeridas. Ricardo, uma outra questão que sobra do debate do programa do Governo, o Bloco de Esquerda a pressionar fortemente o PS para encontrar soluções relativamente ao novo banco e também ao Banif, e a pressionar também para que seja o Governo a liderar o processo e não a tirar as responsabilidades, quer para o Fundo de Resolução, quer também para o Banco de Portugal e para a Comissão Europeia. Esta pode ser a primeira grande tensão na maioria de esquerda, na tua opinião? Sim, esta é a área onde certamente haverá tensões, até porque bloquistas e comunistas estão apenas a ser coerentes com aquilo que têm vindo a dizer até agora. O que ouvimos da boca de Catarina Martins era o que nós já tínhamos ouvido há alguns meses, quando era Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. A alteração no discurso está no Partido Socialista, que até há pouco tempo criticava o papel regulador do Banco de Portugal, ou melhor, criticava a posição do governo português de deitar nas mãos do governador do Banco de Portugal a resolução do banco, e agora ouvimos da boca de Mário Centeno exatamente esse argumento, dizendo que deve ser o Banco de Portugal o primeiro a tentar resolver essa questão. O Partido Socialista vai ter que, claramente, nas tais reuniões de terça-feira no Parlamento, discutir esta matéria com bloquistas e com comunistas, sabendo de duas dificuldades. Em primeiro lugar, que esses partidos preferem claramente que haja uma nacionalização desses bancos, sabendo, em segundo lugar, que para encontrar alguma solução de compromisso vai sempre ter que desdizer algumas das coisas que tem vindo a dizer ao longo das últimas semanas. Muito bem, fica também essa possibilidade de os lesados do BES terem uma solução para o problema que enfrentam ainda antes do Natal. Ricardo Jorge Pinto, obrigado mais uma vez pelos teus comentários neste Jornal das 12.